Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Irmãos, é um motivo de alegria e de honra estar com vocês aqui mais uma vez. Porém, hoje foi mais difícil chegar aqui, mas glória a Deus, nós chegamos. E nós podemos agradecer pelo livramento que o Senhor nos deu também no caminho, por aquele que vimos e por aqueles que não vimos, né? 1 Pedro, capítulo 2. E eu peço um pouquinho de paciência, porque hoje é a primeira vez que eu vou tentar ministrar olhando só para cá, no celular. Eu não tenho papel, e isso está me dando uma certa agonia, porque eu gosto de papel, mas como para poder ser mais prático, eu coloquei aqui, mas eu confesso que isso está me deixando um pouco quanto nervosa. Mas tudo bem, vamos lá. Amém. Eu creio que vai dar certo. 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que o fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, e eu te peço agora, Senhor, que eu venha me esvaziar de mim mesma, que a minha mente possa estar ligada em Ti, que os meus ouvidos possam estar ligados em Ti, e que eu faça apenas aquilo que o Senhor determinou, que eu fale apenas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Senhor amado, que os ouvidos possam estar atentos, que o coração possa estar receptivo à Tua santa palavra, e que tudo que falarmos aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar. Vamos para o desafio. Bom, nesse pequeno trecho que nós lemos no capítulo de 1 Pedro 2, já começa dizendo assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Pedro, ele está retornando ao tema
Vai lá um pouquinho mais atrás em 1 Pedro 1,13, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então ele volta um pouco a esse versículo, dizendo que os cristãos eles foram gerados através da nova ressurreição em Cristo, mas que eles precisavam ter o quê? Os lombos cingidos de novo entendimento. Enquanto não houvesse a ressurreição em Cristo, nós éramos o quê? Escravos do pecado. A partir do momento que teve a morte de cruz, o sangue foi derramado e esse sangue nos purificou do pecado, nós precisávamos ali, os cristãos precisavam ter o quê? Um novo entendimento. E aí ele continua. O que isso quer dizer? Que nós não devemos mais viver conforme os desejos do quê? Mundanos. Nós não devemos mais viver da forma que vivíamos antes, seja ela como for. Se mentia, não mente mais. Se rouba, não rouba mais. Quando o sangue é derramado, a nossa vida precisa ser o quê? Modificada. Precisa ser transformada. E aí ele diz que aqueles que creem em Cristo, ele precisa ter uma vida transformada. Precisa ter um entendimento de transformação. E em 1 Pedro 14 também diz o seguinte, continuando: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Ou seja, a partir do momento que nós temos o encontro com Cristo, conhecemos a Cristo, nós não podemos mais ser ignorantes. Nós precisamos ter conhecimento daquilo que precisamos ser a partir desse encontro. Então nós deveríamos deixar o quê? Os cristãos devem deixar toda a malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda sorte de maledicências e aceitar o quê? O convite para ajustar essa compreensão, que fará com que nós sejamos o quê? Transformados. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Todo mundo conhece muito bem esse versículo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Renovar o nosso entendimento. Precisamos renovar o nosso conhecimento, para que a gente possa fazer aquilo que é a vontade de Deus. Continuando, já vai abrir a sua Bíblia, por favor, em Colossenses 1:12. Eu só estou perdida na hora. Quanto tempo eu tenho? Pode ir, com Deus. Deixa Deus usar. Vamos lá, Colossenses 1, versículo 12, que diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender que nós, depois que aceitamos a Cristo e entendemos que o sangue que foi derramado veio para transformar a minha vida e a sua vida, nós saímos das trevas para luz. E nós então precisamos ter o quê? A renovação do nosso entendimento. E isso significa que nós precisamos desejar ardentemente, fortemente, o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos desejar a palavra de Deus para que a gente entenda que nós fomos criados para participar da herança dos santos na luz. Porém, aqueles que são iniciantes no Evangelho, aqueles que ainda não conhecem a palavra, eles têm essa dificuldade para poder compreender as coisas espirituais. E como é que a gente muda isso? Cingindo os nossos lombos com o quê? Com entendimento.
E aonde a gente busca esse entendimento? Na palavra. Então, vocês acabaram de ter uma escola bíblica dominical. Pena que a gente sempre gosta de chegar e pegar a escola bíblica dominical. Não deu. Mas a gente precisa o quê? Abrir a nossa mente, o nosso entendimento para entender. Vocês só vão entender tudo que eu estou dizendo um pouquinho mais à frente. Mas vão prestando atenção. Para entender qual é o nosso propósito depois da salvação. Então, a nossa mente precisa ter um divisor. Antes de Cristo e depois de Cristo. Amém? E aí vamos continuar. 1 Coríntios 3, 2. E aí Paulo, ele fala com os cristãos da igreja de Coríntio que eles foram criados com o quê? Com leite, que é o básico do evangelho. Porque eles ainda não podiam suportar o alimento sólido, o alimento avançado. E isso que a gente vai ler lá em 1 Coríntios. Quem abriu, por favor, me ajudem, já pode ler. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, nós não podemos entrar, depois que nós aceitamos a Cristo, nós não podemos receber um alimento, vamos dizer assim, uma feijoada. Nós precisamos começar no básico. Nós precisamos entender o passo a passo. Nós precisamos de um tempo para que o nosso entendimento seja aberto, para que nós venhamos a compreender aquilo que é espiritual e a gente viver de acordo com aquilo que a Bíblia nos ordena. Então ali Paulo ele falou a respeito desse leite, né? O evangelho ainda no básico dele. E aí aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele também escreveu acerca desses cristãos, que pelo tempo do evangelho eles já eram para ser mestres, porém precisavam compreender ainda os rudimentos do evangelho. Ou seja, aquele que já era para estar ensinando, que já era para estar trabalhando, que já era para estar formando discípulos, não podia, porque ele ainda precisava do leite, ele ainda precisava do alimento básico. E aí eu pergunto a você, para você refletir, em que momento você está na sua vida? Você ainda precisa de leite ou você já pode avançar para um alimento mais sólido? Porque essa diferença é de acordo com a nossa busca. Quanto mais buscamos, o nosso alimento vai sendo maior. Quanto menos buscamos, quanto menos nos dedicamos, do leite a gente nunca sai. E isso faz diferença na vida do cristão. Se a gente fica no leite ou se a gente avança. Mas continuando. Pedro, ele não designa os cristãos de meninos. Antes, eles deviam desejar como meninos o leite espiritual, para que eles pudessem crescer na compreensão, no entendimento. Hebreus 5:13, que diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então a recomendação do apóstolo é para que aqueles que já provaram que o Senhor é benigno, para quem provou e sabe que Deus é benigno, resta tão somente crescer na graça e no conhecimento de Deus, bebendo leite espiritual, abandonando tudo que pertencia ao velho homem que foi morto e sepultado com Cristo. Então o que ele está dizendo aqui? Que a partir do momento que você tomou o leite, você já entendeu que Deus é benigno, que Deus é bom, quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele vai fazer, acabou. Agora você só tem que fazer o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Então, a gente vai por fase. A criança, o neném, quando nasce, ele recebe o quê? O leite materno. Mas depois de 6 meses só de leite materno, o que acontece com esse neném? Começa a introduzir o sólido. Mas é o sólido em pedaço? Não, papinha. Apesar que há controvérsia. Agora tem pediatras que dizem que você tem que dar tudo em pedaço.
né? É errado fazer papinha, enfim. Mas aí você introduz o quê? A papinha. E é com todos os alimentos? Não. Você começa com um pouquinho de legumes, depois você acrescenta um frango, você vai acrescentar, aí depois você acrescenta um músculo, e aí você começa a misturar uma coisa, mistura outra, mas é o quê? É aos poucos. Mas chega um momento que você já começa a fazer o quê? Liberar. Come feijão com caroço, come carne, come farofa, aí a farinha já não prende mais, aí farofa, falei a palavra-chave. Então, você já começa o quê? Você já não se preocupa mais, a mãe não fica mais com aquilo. Não, isso eu posso, não, isso eu não posso, não, ele é muito pequeno. Não tem mais essa preocupação. Por quê? Porque já está mudando de fase. Porém, existem cristãos que não saem da fase do leite. Ele só recebe leite. Por quê? Porque ele não busca entender quem é Deus, o Deus que ele serve, o Deus que ele busca, o Deus a quem, qual é o motivo que faz você passar por essa porta todo sábado. É um compromisso que se tem aqui todo sábado, mas o que te motiva a passar por aquela porta todo sábado e sentar às 3 horas da tarde e sair às 6 horas da noite? É Deus? É Ele que te motiva? Então nós temos que caminhar de tal forma que a gente entenda que Ele é o quê? Benigno, que Ele é bom, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele irá fazer. Quando a gente chega nesse entendimento, a gente precisa fazer o quê? Crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, a gente precisa o quê? Expandir. Já não é mais o leite. A gente precisa abandonar tudo que pertencia ao velho homem, que foi morto e sepultado com Cristo, e passar o quê? A somente crescer, a somente avançar, a somente olhar adiante e ver aquilo que Deus quer que a gente venha fazer. É isso que a gente precisa entender. Então, ó, no versículo 1, voltando lá para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz o quê? Que nós devemos deixar as coisas pertinentes ao velho homem. E no versículo 4 diz que a gente tem que fazer o quê? E chegando-vos para ele, ele quem? E chegando-se para Cristo, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então nós precisamos deixar o velho homem e nos aproximar de Deus, nos aproximar de Cristo, que é o mesmo que apresentar-se para obedecer àquele a quem se é servo. E aí lá em Romanos 6,16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A quem nós queremos obedecer? A quem nós queremos nos apresentar? Dependendo para quem a gente se apresentar, ou será do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E aí, isso requer o quê? Que a gente precisa ter um posicionamento. E aí a gente continua abrindo o nosso entendimento. O que nós, como cristãos, devemos saber? Que os homens nascidos em Adão tornaram-se servos do quê? Do pecado. Porque nós sabemos que lá no início a criação era perfeita. A partir do momento que Eva pecou e levou Adão a pecar, todos os descendentes se tornaram o quê? Pecadores. E nos tornamos o quê? Afastados. Fomos afastados de Deus. Fomos afastados da promessa. Fomos o quê? Condenados à morte. Então todos aqueles que são nascidos em Adão, eles se tornam o quê? Servos do pecado, pois foram vendidos como escravos ao pecado através da transgressão de Adão.
Então, como devo me tornar servo da justiça? É preciso morrer para o antigo Senhor e nascer uma nova criatura. E como que eu morro para o meu antigo Senhor? Reconhecendo que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, e que o sangue que foi derramado veio para nos lavar e nos purificar de toda injustiça. Esse entendimento nós precisamos ter para que a gente faça essa separação. Eu não quero servir o Senhor das trevas, mas para que eu não sirva o Senhor das trevas, eu preciso saber a quem eu estou servindo. E a forma de eu saber quem eu estou servindo é o quê? É rejeitando o meu velho homem, a minha velha criatura, e reconhecendo o poderio de Cristo da morte e ressurreição na cruz. Então, a gente precisa ter isso bem claro na nossa vida, que a única forma dos homens se apresentarem aos senhores de justiça e pecado para servi-los é através do quê? Do nascimento. Então, através do nascimento do primeiro Adão, tornaram-se servos do pecado. E através do nascimento em Cristo, o último Adão, os homens tornam-se filhos de Deus. Então nós precisamos entender que a partir do momento que reconhecemos essa morte de cruz e cremos nela, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Amém? E aí, continuando, no versículo 4, continuando, e chegando-se-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Cristo. Depois que a gente entende que o Senhor é bondoso, que Ele é a pedra viva, conforme indicou o salmista Davi, lá em Salmo 118, 22, diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que está dizendo? Embora os homens tenham reprovado Cristo como o Messias, que foi o que aconteceu, Pilatos, não, ajuda os universitários, perdi agora, Herodes, não. Quem foi aquele que falou que lava as mãos, gente? Foi Pilatos. Pilatos, gente, é tanto nome que é Pilatos. Ele disse ao povo o quê? Deu uma oportunidade. Quem vocês querem que eu solte? Cristo? Barrabás? Quem? Mas o que aconteceu? Escolheram Barrabás e recusaram a Cristo. Ou seja, os homens reprovaram Cristo, que a pedra angular, a pedra viva, foi recusado pelos homens, porém aprovada por Deus. Aleluia. Para Deus ele é a pedra eleita e preciosa. Glória. Cristo, a pedra eleita, escolhida conforme o propósito eterno de Deus, que é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 10. E diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Foi escolhido antes dos tempos eternos, para que em tudo seja preeminente. Colossenses 1,18 diz assim: e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, do mesmo modo que Cristo é a pedra viva, os cristãos também são pedras vivas, uma vez que foram de novo criados participantes da natureza divina. Ou seja, voltamos à cruz. A partir do momento que reconhecemos Cristo como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, e que sem Ele é impossível
chegar a Deus, quando reconhecemos que só Ele nós devemos servir, só Ele devemos crer, só nele que podemos ter a salvação e a vida eterna, aí sim nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus, também nos tornando o quê? Pedras vivas. Voltando lá em 1 Pedro. Não tira a mão de 1 Pedro, não. E aí vós também como pedras vivas. Por quê? Porque nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Então essa relação, Pedro ele observa e estabelece o quê? Que entre a pedra viva que é Cristo e as pedras vivas que são aqueles que creram e receberam poder para serem feitos filhos de Deus, ele junta isso, que nós somos essas pedras vivas, porque nós o reconhecemos como Salvador e por isso nós fomos feitos filhos de Deus, sendo também herdeiros com Ele. Então vamos lá, em João 1, 12, 13. João, eu estou indo muito rápido, gente? Não. João, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E aí a gente entende que Cristo é a pedra viva, eleita e preciosa, e os cristãos também, ou seja, são pedras vivas, eleitas e preciosas, pois assim como Ele é, são os cristãos aqui neste mundo. 1 João 4, 17. Que diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Somente é eleito e precioso o novo homem, gerado através da palavra da verdade, uma vez que se tornou pedra viva. Abre lá, por favor, em Isaías 51, 1. Que diz assim: ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais ao Senhor, olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Ou seja, os que ouvem a palavra da verdade e creem, são os que seguem a retidão, são os que buscam ao Senhor. Isaías 57, 15. Um pouquinho mais à frente. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. E aí a gente vai para uma outra parte. Cada cristão, em particular, ele constitui isso o quê? Casa espiritual. Foi o que nós voltamos e lemos lá em 1 Pedro capítulo 2. E aí, ele é casa espiritual, sacerdote separado dos pecadores. Deus prometeu que habitaria com os contritos e abatidos de espírito, pois tais homens seriam templos santos do Senhor, casa do Altíssimo. Aí a gente dá uma paradinha aqui. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade. Como que eu
posso como eu posso usar esse termo? Como é que eu posso me encher da presença do Senhor? Como que eu posso adorar ao Senhor como sacrifício vivo? Né? Porque a gente lê muito isso, sacrifício vivo, sacrifício de louvor. Porque nós temos que ser sacrifício, porque nós temos que ser sacrifício de louvor. Mas como assim? Como que isso funciona na prática? Nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Precisamos estar na sua presença, se regozijar na presença do Senhor. Nós precisamos buscá-lo de tal forma que nós venhamos atrair a atenção dele. Porém, tem gente que jejua, que ora, que sobe monte. Não sou contra nada disso, tá? Que ora, que jejua, que sobe monte, que participa de vigília, que está em todos os cultos. Se aqui tivesse 5 cultos na semana, ele estaria nos 5 cultos na semana. E aí você de repente olha para essa pessoa e fala assim: nossa, esse irmão é cheio do poder de Deus. Nossa, esse irmão é um servo fervoroso. Nossa, esse irmão é uma pedra viva. Nossa, esse irmão ele é um sacerdote. Ele tem um sacerdócio real entranhado nele. Mas tem um porém nesse irmão. Ele não se derrama, ele não se quebranta, ele não está contrito diante de Deus. O sacrifício de louvor que o Senhor deseja de nós é um coração quebrantado. É um coração contrito. E aí vamos para a prática. Como que isso funciona? Reconhecendo que nós somos pecadores. Reconhecendo que nós não somos perfeitos. Reconhecendo os nossos erros. Porque pecado é feio, gente. Ninguém quer chegar e admitir: nossa, eu sou invejosa. Não. Invejoso é a amiga do lado, que não pode me ver com um sapato novo. Nossa, que sapato! Tem gente assim. Você não pode cortar o cabelo. Uau, como você ficou bonito. Que eu, porra. Por que ela fez isso antes de mim? Tá linda, querida. Ou então, aquele jeitinho doce. Que bonitinha. É o jeito educado de dizer: que horrível. Né? E aí a gente não é o quê? Sincero. A gente fala o quê? Com a verdade. Às vezes você tá com raiva do irmão, mas você não fala que tá com raiva dele. Pelo contrário. Nossa, que saudade de você. Abraça aqui. Ai, que saudade, que você precisa de mim. Por que você não me ligou, querido? Eu tava pronta para te atender. Ô, querido, amado. Ainda bem que não me ligou, graças a Deus. Misericórdia, é problemático. Como ser quebrantado diante de Deus desse jeito? Aí será que ao erguermos as mãos para louvar e adorar, né? Tô até já botando a música aqui. Deus recebe? Cadê o quebrantamento? Então a gente não tem tempo para se enganar. Jesus, ele está o quê? Voltando. Jesus está às portas. Nós temos tempo para poder passar por aquela porta todo sábado se enganando? Estou aqui batendo meu cartão todo sábado, mas o meu coração não está contrito. O meu coração não está quebrantado. Então eu não nasci de novo. Se eu não nasci de novo, eu estou servindo a que Senhor? Em que lugar que eu estou nessa história? Eu estou nas trevas ou eu estou na luz? Pior cego é aquele que não quer o quê? Enxergar, aquele que não quer ver. Então nós precisamos nos posicionar. Quem realmente somos em Cristo? Estamos em Cristo? Eu estou em Cristo? Você está em Cristo? Se estou em Cristo, as minhas atitudes são adequadas para quem está em Cristo? Para que eu seja sacerdócio real? Para que eu seja uma pedra viva? Para que eu seja co-herdeiro com Cristo?
Então nós precisamos entender isso, que o Senhor, Ele recebe aquele que tem o quê? Um coração quebrantado, um coração contrito. Lá em Salmos, capítulo 1, versículo 10. Salmo 1, 10 diz assim: Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Universitário de novo, anotei a referência errada. Viu? Por isso que é bom, gente. É um desafio pregar para o universitário, mas a gente vai, a gente consegue. Vocês falaram 2, 10? 2, 10. Não, isso é. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir juízos da terra. Mas eu estou procurando, o versículo que eu queria era aquele que fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51. Viu, gente? Pregar para o universitário é muito bom. Você anota o versículo errado e eles te dizem o versículo certo. É um privilégio, gente. 51, 10. Então eu comi, foi o símbolo certo. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Ou seja, precisamos ter um coração puro. Para ter um sacrifício, nós precisamos ter o quê? Um coração contrito, quebrantado. Porque qual sacrifício os sacerdotes santos oferecem a Deus por intermédio de Cristo? Por intermédio de Cristo, os que creem sempre oferecem a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam a Cristo como Senhor. Ou seja, sempre o nosso sacrifício, ele vai sair o quê? Fruto dos nossos lábios. Aquilo que nós falamos, o nosso coração está cheio. Se temos um coração quebrantado, contrito, um coração voltado para Deus, os nossos lábios confessarão quem? Cristo. Confessarão a glória dele, confessarão que nós não somos nada, mas com ele nós podemos fazer o que ele deseja. Com ele conseguiremos chegar à vida eterna. Com ele conseguiríamos acabar a carreira, que é chegar ao céu. Então nós precisamos ter um coração contrito, quebrantado, para que haja em nós o quê? A casa espiritual, que haja em nós o tempo, de adoração ao Senhor. E aí, continuando, quem é nascido do Espírito é o quê? É espiritual, condição essencial para adorar a Deus. O homem carnal, nascido de Adão, não pode adorar a Deus em espírito, pois é carnal. O sacrifício que os filhos de Deus oferecem a Deus são os frutos dos lábios, conforme predisse Oséias. Oséias 14, 2, que diz: Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Diz ele: perdoa a iniquidade e nos aceita graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Então, não adianta, irmãos, jejuar, orar, fazer voto, subir monte, descer de monte, ir ali para vigília, sair de vigília, e reuniões de orações. Não adianta. Você pode fazer tudo isso, mas se o seu coração e o meu coração não estiver quebrantado e contrito diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados e que dependemos totalmente dele, tudo será em vão. E aí nós vamos o quê? Nos enganar. E posso ser muito sincera? Nós não temos mais tempo para isso. Nós não temos mais tempo para isso. Por quê?
nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Deus irá nos chamar. Por exemplo, hoje mesmo vindo para cá, Deus nos deu um livramento. O rapaz já estava numa certa velocidade e de repente, do nada, apareceu um senhor pedindo para diminuir. Mas eu acho que foi o mesmo raciocínio de todos no carro, só tem ele. E ele foi tentando diminuindo, mas ele já estava passando. Daqui a pouco surgiu outro com cheio de caixa de bebida. Ele parou o carro em cima do rapaz. Naquele momento, podia ter sido o nosso chamar do Senhor. E aí? Vocês só se receberiam notícia: cadê? Não chega, não chega, não chega, não chega. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Não, já foram. Já estão agora. Em nome de Jesus, assim eu espero. Então, nós não sabemos o dia e nem a hora. Porém, nós precisamos estar prontos. Então, não se engane. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só no dia de ceia. Examinemos, esse é o português correto, vamos nos examinar todos os dias, a todo momento. Vê se há em mim um caminho mau. Por quê? Porque às vezes nós temos atitudes demais e achamos que é normal. É o justo. Isso é o justo. Por exemplo, um exemplo bobo. Alguém está te devendo R$10. Qual é o justo? É a pessoa te pagar os R$10. Afinal de contas, não foi dado, foi emprestado. Mas aconteceu alguma coisa e a pessoa não te paga os R$10. Você vai fazer justiça por causa de R$10? E aí, sabe como muita gente faz justiça? Olha só, não empresta dinheiro para aquela pessoa ali não, porque não paga. E aí começa a difamar. Mas você foi incapaz de chegar à pessoa e perguntar: por que você ainda está me devendo R$10? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de ajuda? Tem gente que é mau caráter mesmo, não paga mesmo as suas contas. Mas às vezes aconteceu alguma coisa e R$10 para a pessoa é um dinheiro, uma fortuna naquele momento. E a pessoa não tem como te devolver os R$10. E por que não esquecer? Mas não, a gente tem que ter senso de justiça o tempo todo. A gente tem que ser justo o tempo todo. Deus é justo, por que eu não vou ser justa? Não é assim, irmãos. E vamos nos examinar e ver se há em nós um caminho mau. E posso falar? Sempre. Se algum de nós levantar a mão e falar: não, eu não tenho, eu vou falar simplesmente: eu tenho alguma coisa errada. Você já era para estar no céu, porque esse mundo está contaminado. Tem alguma coisa errada, você já era para ter morrido. Porque, gente, quando a gente atinge a perfeição, a gente não tem mais nada para fazer nessa terra. Tanto que uns são salvos para fazer algo que eu ainda vou dizer. E outros são salvos no leito de dor. E sai do leito? Não. Sai direto para a glória. É melhor que vá direto para a glória do que saia do hospital e se perca na esquina. E Deus conhece o nosso coração. E Ele não quer perder ninguém. Se estamos aqui ainda, é porque tem um propósito conosco. Glória a Jesus. Ainda há um propósito conosco. E como as misericórdias dele não têm fim, às vezes o primeiro propósito dele é nos endireitar. E as oportunidades vão sendo dadas todos os dias. Minha filha, anda pra cá. E você anda pra lá. Ai, vai, minha filha, eu vou te empurrar agora, vou te jogar pra cá, minha filha. Não, Deus, mas eu vou passar por ali, porque eu acho que ali é o melhor. E tá Ele, na misericórdia dele: vem pra cá, minha filha, vem pra cá. E isso, gente, não é um dia, não é dois, às vezes é uma vida inteira, Deus nos puxando pro caminho certo. E a gente, com a nossa soberba, não reconhecendo o que Deus tem sido misericordioso conosco. Então a gente precisa
refletir que nós precisamos nos conscientizar que precisamos ter um espírito quebrantado, precisamos ter um coração quebrantado, precisamos ter um coração, precisamos estar em contrito diante de Deus, porque Deus não despreza um coração assim. E somente aqueles que professam o nome de Cristo como Senhor, pois a boca fala que o coração, que procede do coração, constituem-se casa e templo do Altíssimo. Isaías 57:15, né? Que diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Então nós precisamos o quê? Entender que a nossa adoração, o nosso estilo de vida, muda a nossa trajetória. E aí a gente volta em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, e diz o quê? Que nós precisamos deixar toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, todas as murmurações. Devemos deixar a velha criatura definitivamente para trás. Não dá para matar a malícia e o engano, mas deixar conosco o fingimento, a hipocrisia. Não dá para matar a hipocrisia e deixar com a gente a murmuração. Ou mata tudo de uma vez, ou a gente precisa de salvação e libertação. Então, examine-se e veja aonde estamos errando, aonde precisamos mudar, para que possamos aí sim chegar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí nós entramos num ponto. Qual é a sua e a minha missão aqui nessa terra? A única coisa que eu sei é que somos peregrinos nessa terra. A nossa casa não é aqui, mas viemos com um propósito. Que propósito? Tem gente que passa a vida inteira tentando descobrir uma coisa que está aqui, nítido para nós, para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou. Aleluia. Nós fomos escolhidos por Deus. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu. Ele escolheu você. Ele falou assim, não, esse é meu filho, vem cá, esse é meu. Então nós precisamos entender que nós fomos eleitos e pertencemos a um povo que foi eleito pelo próprio Deus. Aleluia. Ninguém elegeu esse povo a não ser Ele mesmo, para a glória dele. É nesse povo que fazemos parte. Então, nós somos geração eleita, eleita pelo próprio Deus, por seu amor e sua graça. Fomos escolhidos dentre todas as pessoas da terra para sermos a sua igreja. E aí lá em João 15:16 diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, nós somos a geração eleita porque fomos eleitos pelo amor e pela graça do próprio Deus. Nós somos sacerdócio real. O sacerdote era o único que podia o quê? Entrar na presença de Deus. Ele era o único que podia fazer expiação do pecado pelo povo. Porém, ele mediava esse pecado pelo povo. Porém, Pedro utiliza esse conceito de sacerdócio real
que está lá no livro de Êxodo, para quê? Para que nós venhamos a entender que através de Moisés, Deus disse à nação de Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está lá em Êxodo 19, 6. Mas o que aconteceu? Israel ele fracassou nessa missão. Israel não conseguiu executar a missão que foi dada. Apostatou e rejeitou quem? Jesus. Jesus ele foi rejeitado pelo povo de Israel. O povo escolhido. O povo a quem Deus chamou para ser seu. Israel não quis, graças a Deus. Porque devido à recusa de Israel, nós fomos alcançados. Então até nisso, gente, se a gente for parar para analisar, até nisso, Deus tem lá o seu propósito. Porque se o povo de Israel o aceita, o que seria de nós, gentios, condenados, sem chance nenhuma de sobrevivência? Mas com a recusa do povo escolhido, aí sim nós fomos alcançados. E aí, mas todos os que creem em Jesus como Filho de Deus, o Salvador enviado ao mundo, recebem o privilégio de serem o quê? Sacerdotes reais. O Messias é sacerdote rei. Seu sacerdócio é o quê? Superior. Porque ele é o eterno sumo sacerdote. E aí eu vou abrir um parênteses. Aí o professor aqui confirma sim ou não o que eu pesquisei. No judaísmo, um rei não era sacerdote e um sacerdote não era rei. Então, tô longe não. Tudo bem. Continua aprendendo. Então, onde entra Jesus? Ele é sacerdote e rei. Seu sacerdócio é superior, porque ele é o eterno sumo sacerdote e rei. E é a ele que nós servimos. Ou deveríamos servir. Zacarias profetizou, lá em Zacarias capítulo 6, versículo 13, diz assim: será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Servimos a esse rei e somos o próprio sacerdócio, no sentido de que temos o privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, não precisamos de pastor, não precisamos de evangelista, não. Basta dobrar o seu joelho e entrar na presença do Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora por mim! Temos que interceder uns pelos outros. O nosso papel é orar e interceder uns pelos outros. Porém, não podemos esquecer que nós principalmente precisamos nos ajoelhar e orar e buscar o Senhor. Aleluia. Né? Não transferir para outros aquilo que nos cabe. Nós somos nação santa, ou seja, somos separados para servir a Deus. E essa é a nossa real ocupação. Fomos escolhidos por Deus para salvação e santificação. Qual é a sua missão aqui na Terra? Quem estava ligado? Qual é a sua missão aqui na Terra? Vou ler de novo. Somos separados para servir a Deus. E essa é a nossa real ocupação. Fomos escolhidos por Deus para salvação e santificação. Somos separados para servir a Deus. Qual é a nossa missão? Servir a Deus. Como? Uns para mestres, outros para pastores, outros para servos e servas. Tem que ter um para ensinar. Tem que ter um para exortar. Tem que ter um para profetizar. Tem que ter um.
porém todos fomos chamados para servir. E se eu não for mestre, se eu não for pastor, se eu não for evangelista, se eu não for profeta, se eu... Irmão, você é servo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é missão do pastor. Isso é missão do evangelista. Está lá na Bíblia. Não, todos. Qual é a nossa missão? Servir. Servir. 1 Pedro 2,9. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ok, o que Deus fez comigo? Eu antes vivia em trevas, eu era condenado ao pecado, eu era condenado ao juízo eterno, eu era condenado ao inferno. Deus foi lá, morreu, enviou o seu filho, o seu plano perfeito, enviou Jesus, ele foi, morreu na cruz, ao terceiro dia, ressuscitou, foi lá, tomou a chave da morte. Isso é muito forte, gente. Ele tomou a chave da morte e nos deu vida e vida em abundância. Isso, nós éramos trevas e fomos o que? Resgatados, fomos tirados, fomos puxados das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que eu faço com isso? Sento no banco todo sábado e recebo a mensagem da escola bíblica e a mensagem de quem vem aqui pregar. O que eu faço com isso? Vivo a minha vida de segunda a sexta, indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para a faculdade, voltando da faculdade. O que eu faço com isso? Anuncio as boas novas da salvação para quem quer que seja, aonde quer que eu esteja. Esse é o nosso chamado. Jesus, ele quer salvar a todos, porém nós sabemos que nem todos serão salvos, mas eles precisam ter direito de escolha, e eles só vão poder escolher a partir do momento que os olhos sejam abertos e eles entendam: existe treva e luz, existe inferno e céu. A escolha é sua. O que você escolhe? Aí já é contigo. Mas o meu papel é te dizer que existe dois caminhos a seguir. A escolha você faz. E aí eu vou repetir uma coisa que eu falei lá em São Gonçalo. Se Deus quisesse que os anjos fizessem o nosso trabalho, ele não precisaria, que a gente não tinha dado essa missão pra gente. Bastasse, ele é o poderoso, criava um anjo para cada habitante da terra. 7 bilhões e não sei quantos, 7 bilhões de anjos. E esse anjo estaria com você desde o dia que você nascesse e ficaria lá no seu ouvido. Você precisa aceitar Jesus. Você precisa reconhecer que Jesus morreu na cruz. Olha, você precisa não sei o quê. Olha, você. Morreu. Bom, ficou o anjo a vida inteira falando, ele decidiu não. Esse papel é da igreja. Esse papel é nosso. Assim Deus o determinou. Então a salvação não é só para você. A salvação não é só para sua casa. A salvação não é só para sua família. A salvação não é só para os seus amiguinhos, né? O seu grupinho de amigos. A salvação é para todos. Então nós precisamos ser usados pelo Senhor aonde quer que estejamos. Fila de ônibus, trem, banco, faculdade, aonde você estiver, cria-se uma oportunidade e aí você começa. Um exemplo muito simples. A vinda para cá. O negócio estava esquisito desde a hora que a gente chamou o rapaz. E o rapaz, o carro não saía do lugar. Assim, meu Deus, 4 minutos, já deram 10 e não chegou aqui. E aí, pega trânsito. E aí, preciso parar no posto. Preciso abastecer, que senão eu fico sem gasolina, sem gás na ponte. E tal, assim, meu nome saiu do carro, falei assim, amor, a gente tá em guerra, o negócio tá difícil, tá esquisito, estamos em guerra. Porém, quando a gente entra no carro, saímos do posto, pegamos o trânsito,
O rapaz abre a boca e fala: eu era evangélico. Aí foi a hora que eu relaxei. Deu nem tempo da gente conversar depois. A hora que eu relaxei, disse: ah, Senhor, por isso que eu tô atrasada. Filha, dorme aí. Aí a Bia dormiu. Aí eu relaxei, disse: ah, Senhor, a hora que o Senhor quiser, a gente vai chegar. Eu sei que o Senhor vai desobstruir esse trânsito. E aí ele foi bem duro devido ao que ele tinha falado. Ele disse: você me perdoa, mas eu vou ter que ser duro e direto com você. Não tenho tempo pra... Você não é menino, você conhece. E aí foi bem... Aí eu falei assim: nossa, uma pessoa que mora tão perto da gente, eu acho que umas 3 ruas depois da gente. Perdido. Não, eu tô vendo os sinais, Jesus está voltando. E o que você faz com isso, rapaz? Não, eu sei que eu vou voltar para a igreja. Hã? Você está vendo que Jesus está voltando, os sinais estão aí, você ainda está pensando? Não temos tempo para isso. E aí a gente entendeu, eu acho que depois a gente conversando, a gente vai chegar à mesma conclusão. Acho que a gente entendeu por que a gente demorou tanto para chegar aqui. Que aí foram uns minutos ali de... E abre Bíblia e fala e mostra versículo e ele começa a falar, e ele começa a se abrir, e ele começa a pôr para fora. Aí a gente relaxa e a gente tá bom, Deus está no controle de tudo, vamos com calma, vai dar tudo certo. Então nós precisamos entender que aonde o Senhor nos coloca é para fazermos a diferença. Nós precisamos entender que o propósito da nossa salvação não é apenas ir para o céu. O propósito da nossa salvação não é apenas a vida eterna, que é obrigado. Não é apenas, é o ponto principal, é ir morar no céu. É ter a vida eterna. Eu costumo dizer, nem que eu seja a última da fila, o último nome a ser chamado, mas que o meu nome esteja escrito lá. Aí tem gente que fala assim: ah, porque meu galardão deve ser pequenininho. Gente, não estou preocupado com o galardão, eu quero estar lá. Pode ser um casebre, eu falo assim, pode ser um casebrezinho lá no final da rua, da esquina, não tem problema, eu quero estar lá. Porém, nós precisamos entender, recebida a salvação, cingido os nossos lombos do entendimento, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento e expandir aquilo que Deus nos deu. E isso passa em a gente divulgar o Evangelho, propagar o Evangelho, mostrar Cristo através das nossas atitudes. E aí a gente continua. Já estou terminando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, ou seja, não somos daqui, estamos de passagem, que vos abstenhais das coisas, das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, os nossos desejos, vamos combatê-los. Por quê? Porque é uma luta da nossa carne com o nosso espírito, todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias no ano, todas as horas, 24 horas, 7 dias na semana, não tem férias, não tem descanso, não tem nada. A gente às vezes queria folga, mas não tem. É uma guerra constante, é uma guerra diária. É o tempo todo. Você lutando com a mente, com os seus pensamentos, é lutando com o que você... É o tempo todo. E vigiando para não cair, vigiando para não errar, vigiando o que você fala. Você está vendo que vai se irritar? Por quê? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras em que vós observem. Ou seja, precisamos dar testemunho. Quantos de nós
afastam as pessoas do Evangelho pelo nosso mau testemunho. É lindo quando a gente lê o 9. Sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. E aí hoje ele chegou em casa e falou assim, poxa, aconteceu uma coisa tão chata. Ele voltando do evangelismo, ele viu 2 mulheres brigando na rua. Até aí, né, a gente vê um monte de gente às vezes brigando na rua. O problema foi o que ele ouviu na briga. Por isso, aquelas palavras assim que vocês possam imaginar, mas você é crente! Ele disse que aquilo entrou dentro dele. Aquilo foi, ele falou assim, eu vou ali, eu vou parar, eu vou parar ali, vou tentar acalmar os ânimos. Por quê? Porque essa briga estava acontecendo de frente para um bar. Então o que vocês acham que as pessoas do bar estavam fazendo? Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Isso, tem coisa que não dá nem para repetir. Você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo outro. Mas você é crente, você é da igreja tal. Aí sobe uma coisa dentro de nós, assim, é por isso. Aí vai lá, para lá 5 minutos de prega o evangelho para todos que estavam sentados no bar. Olha, me deixa aqui do jeito que eu estou vivendo, porque é o melhor jeito de se viver. Porque para ser igual aquilo ali, eu prefiro ser do meu jeito que não brigo com ninguém. Isso tem que doer dentro da gente. Isso tem que gerar dor dentro da gente. Ah, mas a gente tem que ficar defendendo o evangelho. A própria palavra nos ensina. Devemos ser testemunhas de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver, Rosana, não, ali vai uma serva de Deus. Por que você diz isso? Porque é diferente. Você já parou para conversar com ela? Você já parou para poder ouvir? Você já olhou ela andando na rua? Quantos servos de Deus que andam na rua mostrando tudo? Crente. Ah, e você pode falar assim, ah, mas isso aí é doutrina. Aí você está querendo o quê? Dizer que eu tenho que andar toda tapada? Você tem que cobrir o seu corpo. Diz a palavra de Deus que o seu corpo é para o seu marido. Então é o único que tem que ver seu corpo. Eu não preciso ver o seu corpo. Eu não tenho que ver sua estria. Eu não tenho que ver... Eu não tenho que ver sua celulite. Eu não tenho que ver. Ainda mais depois que a gente é mãe, né? Surge isso para todos os lados. Eu não tenho que ver. Não, mas eu malho. Eu também não tenho que ver sua perna torneada, os seus bíceps bem definidos. Eu não tenho que ver. Fico por... Ele não está aqui, como é que posso dizer isso? Não está gravando. Então, cada um que fique com o seu marido. Certo? Eu posso falar assim, eu gosto do meu gordinho do jeito que ele é. Então, a gente fica com seu marido. Aí você pode falar assim, mas isso é um absurdo. Não é não, irmãos. Entenda que o homem, ele peca o quê? Mulher não. Mulher tem todo um trâmite para chegar no pecado. Ela tem todo um trâmite mental. Mas o homem, não. O homem basta olhar. E aí a irmã vem com roupa curta, a irmã vem com decotão, a irmã vem com um V nas costas. Isso é testemunho de Cristo? Então olhe para você quando sair de casa. Essa roupa é testemunha de Cristo? Ah não, estou indo para a igreja, estou indo trabalhar, então pode ser a calça colada, pode ser aquele decotão, porque afinal de contas eu trabalho, eu tenho que mostrar quem eu sou. Amor, está meio de gordinha, a câmera filmou. Que alguém corte isso. Então, nós precisamos nos policiar. Nós somos testemunhas de Cristo. E é isso que Pedro está falando aqui. Que observem em nós o quê? As boas obras, as boas atitudes, a boa fala, o bom comportamento. É isso que as pessoas precisam ver em nós. E isso passa pelo nosso falar, passa pelo nosso andar, passa pelo nosso vestir, passa pelo nosso proceder.
Porque às vezes você está andando na rua, você não está vendo que tem alguém te observando. Aí pisa no teu pé, você já vira, sei lá, irmã da igreja. Olha o escândalo que ela está fazendo na rua. Mas você acha que ninguém te viu. Mas principalmente, existe um que vê tudo que a gente faz. E um dia daremos conta a ele de tudo que fizemos aqui. E aí, para concluir, sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tampeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade. Aqui tem algumas versões que falam amai aos irmãos. Temei a Deus, honrai o rei. É isso que nós devemos fazer. Isso tem que ser o nosso estilo de vida. Honrar a todos. Nos façamos humildes, servos para com todos. Amai a fraternidade, ou outras versões, amai aos irmãos. Ame também aquele que não está sentado ao seu lado. Se ele não está aqui por alguma razão, entre em contato. O que houve? Eu senti a sua falta. Está tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Às vezes a gente, vamos dizer assim, temos amigos, aqueles que vemos com mais frequência. E às vezes tem aquela pessoa que entra, senta ali no cantinho, vem um sábado, falta 2, volta outro sábado, falta 3, mas ninguém procura, ninguém conversa, ninguém procura saber. Da mesma forma que entra, sai. Então isso a gente precisa ter já no sangue, de olhar, sentir sua falta. Isso é amar. Ame aquele que precisa e ame aquele que você nunca viu. Amai os vossos irmãos. Temei a Deus. A Ele prestaremos contas. A Ele devemos respeito. A Ele devemos adoração. A Ele devemos a nossa vida. A Ele devemos tudo que temos e que somos. Porque por meio dele, para ele, são todas as coisas. E honrai o rei. Honra-o com a sua vida, com as suas atitudes. Para aí sim, você falar com orgulho: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido com sangue, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Fique de pé, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esses momentos que passamos aqui juntos, reunidos em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por cada um que passou por aquela porta hoje. Muito obrigado por tudo que aconteceu aqui, a escola bíblica. Muito obrigado por essa palavra, porque eu creio, Senhor, que o Senhor falou profundamente aos nossos corações. Senhor, eu te peço que aquilo que eu não consegui me expressar corretamente, aquilo que eu não consegui falar, que o Senhor possa, Pai, traduzir, interpretar para os teus filhos. Que eles tenham, Senhor, discernimento de tudo que foi dito aqui. Que eles possam guardar, que nós venhamos a guardar no nosso coração, mas principalmente, Senhor, a praticarmos tudo aquilo que aprendemos nessa tarde. Aleluia. Para que aí sim façamos diferença por onde quer que andemos. Muito obrigado, Senhor, por essa mais oportunidade que tivemos. Obrigado, Pai, porque estamos felizes de estarmos com nossos irmãos aqui novamente. E te peço, Senhor, fica com os meus irmãos. Aleluia. Abençoa, Senhor, este lugar. Sim, abençoe o evangelista Cleiton. Abençoe a sua esposa. Abençoe cada membro que faz parte desse corpo. Sim, Senhor amado, que haja crescimento não
em número, mas que haja crescimento espiritual, que haja crescimento de conhecimento, Sim, meu Deus, é e verdade. sim também em número, Pai. Aleluia. Mas que o foco seja crescermos em Ti. Aleluia. Que toda a confusão, que tudo aquilo que vem para dividir, para separar, para neutralizar, seja jogado por terra, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Mas que o Teu amor, a Tua paz, a Tua união, a Tua alegria possa ser o elo entre esses irmãos, ó Pai. Senhor amado, que eles possam crescer na graça e no conhecimento que vem de Ti e expandir, Senhor, o Teu reino por onde quer que cada um vá, Pai. E que aí nós vejamos, Senhor amado, a Tua glória brilhando através da vida de cada um. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória.